Queria muito trabalhar dentro do sistema socioeducativo. O bairro onde eu nasci e fui criada tem um sistema socioeducativo lá dentro. Entrou para libertar mentes de corpos aprisionados. Tinha muito uma sensação de apreensão, né? Pelo meu corpo, pelo lugar de onde eu venho, pelas minhas vivências. Não é normalizado, né, que uma pessoa como eu entre em um centro socioeducativo para fazer um trabalho como esse, né? Resistindo e ativo! Islã proferindo! Resistindo e ativo! Islã proferindo! E com vocês, o Ellison, Gustavo, Maicon, Manuel Mateus, Felipe, Charles, Cláudio, Marquinhos. de Assis. A sensação que me chegou primeiro, né, isso bem depois da proposta, né, de fazer esse trabalho dentro do centro, porque antes eu tinha muito uma sensação de apreensão, né, pelo meu corpo, pelo lugar de onde eu venho, pelas minhas vivências. Não é normalizado, né, que uma pessoa como eu entre em um centro socioeducativo para fazer um trabalho como esse, né. E aí, depois, quando eu entrei no centro, eu senti muito a sensação de orgulho mesmo, assim. Senti muito orgulho de mim, da Cacheada, do Barnabé, né, que são das mesmas áreas que eu, né, que vem da mesma vivência que eu, que veio das mesmas construções sociais que eu. E a gente estava entrando ali como profissionais, né, a gente estava entrando ali para fazer oficinas de Islã, que foi uma coisa que transformou a nossa vida totalmente, assim, né? Que esteve nas nossas trajetórias, que fez a gente trilhar um caminho muito diferente do que é almejado pra gente desde cedo, né? Dentro das periferias aqui de Sobral, do Brasil. E aí, ao mesmo tempo, eu sentia também essa sensação de acreditar, né? De acreditar nesses pivetes, que tem os mesmos marcadores sociais que eu, que assim como eu consegui adentrar ali também como uma política, né? Entrar como uma coisa boa, entrar com poesia, entrar com Islã, com uma trajetória massa, né? De conseguir implantar neles também isso, né? De que muitas das vezes a gente é socialmente preparado para acreditar que a gente não consegue, que a gente não é capaz e que a gente tem um destino certo, mas que a gente pode sim se tornar escritores, né, bons leitores, professores, amantes da literatura, né, e da nossa literatura também, né, que a gente cria a nossa literatura, a gente é inteligente, a gente tem a nossa linguagem. E me remeteu muito isso, foi essa sensação que eu tive de entrar no centro, assim, de orgulho, de não acreditar, porque quando você entra em um espaço assim, para você fazer coisas boas, coisas novas, né? É como se a gente estivesse colocando à prova tudo que foi dito pra gente, né? Desde que a gente começa a ver o mundo, assim. E aí foi muito massa, foi muito incrível, me senti muito orgulhosa da gente, real, muito orgulhosa, muito feliz. Ao mesmo tempo muito inquieta, né? Porque obviamente eu gostaria de estar fazendo essa oficina nas áreas, né, em Liberdade. Queria que os pivetes estivessem gozando disso aqui fora também, né? Tido a oportunidade de encontrar com essas oficinas antes de chegarem até ali, na condição que eles estavam se encontrando, né, privados de liberdade. Mas muito feliz por chegar, por saber que a gente chegou e saber que a gente estava lá e saber que fomos nós, né? E saber que foi a gente é algo muito louco, assim, né? Porque ninguém nunca imagina, a gente nunca imaginou. E não foi de qualquer jeito, não foi qualquer pessoa, foi a gente, das mesmas áreas, com os mesmos marcadores, que sentia na pele também, né, as mesmas problemáticas, os mesmos emblemas. Então, assim, foi uma sensação louca, um misto de sensações. Foi muito, muito, muito. Foi muito. Foi demais. Eu penso que o primeiro ponto importante de fortalecer quando a gente pensa a entrada do Islã, a entrada dos articuladores e articuladoras no socioeducativo, é o encontro entre juventudes. Juventudes que se conectam,
que se reconhecem, que enxergam nelas pares, enxergam nelas semelhanças, enxergam nelas trajetórias que se cruzam e que de alguma forma se fortalecem, né? Acho que esse é um primeiro ponto importante. Entender que quando é um outro jovem que vai para esse local, trocar experiências, trocar aprendizados e pautar a arte como um processo de aprendizagem, isso já é um grande ganho. Tem um outro impacto que eu acho que é muito relevante, essa relação entre os setores e as instituições. Ter a possibilidade de abertura de uma instituição como o Centro Socioeducativo do Estado, compreendendo que é importante e é urgente que esse espaço seja ocupado por outras políticas públicas e que essas políticas públicas pautem outras formas de fazer, que elas construam outras formas de comunicação, de pensar as práticas do socioeducativo. Porque se eu tenho essa instituição com o objetivo de reinserção, de reintegração, de ser um espaço que esse jovem retorne para a sua comunidade, para o seu local e busque sentido, e busque sonhos, e acredite nessa possibilidade de olhar para as suas potencialidades, eu preciso que esse espaço oportunize isso também. Então, quando os articuladores de juventude ingressam nesse lugar, trazem o Islã como metodologia, trazem o Islã como possibilidade, como arte potência, eles convidam essa juventude a enxergar isso neles próprios, né? E isso foi fluido. A minha percepção é que isso foi muito fluido, porque o grupo trouxe dentro das suas aprendizagens, das poesias que foram construídas, da coragem de expor isso para o mundo, de falar isso para outras pessoas, de externalizar os seus sentimentos, as suas trajetórias, de externalizar os seus interesses, as suas angústias, tudo isso sendo evidenciado, se tornando arte, se tornando rima, tendo uma métrica, e mostrando o potencial deles enquanto artistas, enquanto juventudes possíveis, potentes, autoras. Então, acho que o Islã dentro do socioeducativo, ele propõe isso. Ele propõe autoria, autonomia, protagonismo, reconhecimento, ele propõe mudar a rota. Eu acho que é isso, assim, é uma proposta de mudar a rota. E mudando a rota, a gente pode abrir possibilidades para que essa juventude sonhe, aposte, que essa juventude se reconheça, se reencontre e se reconecte com as suas potencialidades, né? Que eu acho que esse é o foco, assim, de poder oportunizar esse momento e poder garantir que é possível respirar outros ares dentro dos espaços institucionais, né? Acho que esse é o convite que o Islã faz pra gente. Eu acho que estar ali dentro foi muitas coisas também, porque quando a gente recebeu o convite, né, para estar fazendo oficinas de Islã dentro do sistema socioeducativo, a sensação que eu tive, eu fiquei feliz, porque eu já queria muito trabalhar dentro do sistema socioeducativo. O bairro onde eu nasci e fui criada tem um sistema socioeducativo lá dentro, na outra rua da minha casa, se liga? Então, desde criança, eu já ouvia e via os pivetes fazer rebelião, já ouvia a comunidade falar daquele espaço, daquelas grades. Muito criança, antes de eu nem saber o que era aquilo e para que serviam aquelas grades, né? E aí, quando eu comecei a me engajar nos movimentos sociais, Movimento Social Fome, ITJ, Islã, quando era criança, ia para a brinquedoteca. Quando eu tive várias redes me abraçando ali, eu comecei a perceber que aquilo foi interrupções de violência na minha vida e que a partir dali eu queria também ser interrupção de violência na vida de outros pivetes e outras pivetas assim como eu. E aí, chegar lá dentro, dando a oficina de Islã, sabendo que existe ainda um centro socioeducativo na minha área, perto da minha casa, e eu nunca consegui chegar lá,
mas que eu consegui chegar em um outro através de toda a minha jornada, toda a minha trajetória que eu tive até aqui, dando oficina de poesia marginal, que foi o que eu digo, né, que é o que eu digo, que foi o que salvou a minha vida, né, que foi o que interrompeu a minha vida de várias outras violências que eu poderia ter sofrido, é muito surreal, sabe? Porque quando eu comecei a ir para o slam com 16 anos, slam da Quintura aqui em Sobral, eu não imaginava que ia dar nisso tudo. Eu não imaginava que um dia eu ia estar aqui, articuladora de juventude da UGP. E aí, hoje eu estou aqui, articuladora de juventude, interruptora de violências, trabalhando com pivete privado de liberdade, dando oficinas que um dia eu já recebi. É surreal. Eu acho que é isso. Acho que a entrada lá dentro, eu tô lembrando agora de uma coisa que a Sabrina falou, que a gente entrou lá dentro com o crachá da prefeitura no pescoço. A gente não entrou lá dentro como visitante, para visitar alguém da nossa família. A gente entrou como política pública. A gente não entrou algemado. A gente teve uma sensação muito louca, sabe? Muito doida, muito doida. E eu acho que por enquanto é isso. Bom, para começo de história, eu não acredito numa política pública de juventude ou para a juventude sem o protagonismo da juventude, né? E o slam é isso, assim, uma proposta onde jovens articuladores de juventude da UGP de Prevenção à Violência, aqui da Secretaria dos Direitos Humanos e Assistência Social, se inserem no contexto do sistema socioeducativo para desenvolver esse trabalho em parceria com a SES, a Superintendência do Socioeducativo do Governo do Estado, e também em articulação com outras instituições e secretarias aqui em Sobral. Então, esse projeto ele traz a importância da intersetorialidade, mas, sobretudo, do protagonismo da juventude para as políticas de juventude. Então, a inserção desses jovens, que têm os marcadores sociais que os jovens que estão cumprindo medida têm, que também moram na periferia, que os seus corpos, né, têm todas essas marcas e uma trajetória parecida. A inserção deles no contexto socioeducativo, mas não para cumprir medida, e sim para desenvolver um trabalho como esse, isso por si só já tem uma força incrível, né? Assim, para os próprios articuladores de juventude da UGP, né? A experiência deles de poderem estar desenvolvendo esse trabalho, auxiliando outros jovens, isso por si só já tem uma força. E para os jovens que estão lá, né? Que têm acesso a isso, assim, através da arte, da poesia, do slam, que é terapêutico, que é pedagógico, que é libertador, que gera engajamento, que produz um sentido também para a vida dele, né? Deles que estão ali, também é super importante. E aí eu fico pensando assim, como é que cada projeto como esse pode ir se articulando e ganhando força para que mais jovens possam ter acesso a isso, dentro do socioeducativo e fora, né? Para que um dia a gente possa estar pipocando de slam nessa cidade, fora do socioeducativo. Diante da fala das meninas, né? Resgatam muita memória mesmo de morador mesmo. Que o mais importante para mim foi entrar lá com as pessoas, né? Que entraram comigo. E poder entrar lá totalmente o contrário do que as pessoas apostavam que eu iria entrar, que era como mais um interno, como mais um daqueles jovens. E entrar lá e plantar sementes foi o mais importante para a gente, né? Porque a gente entrou em um lugar que é escasso, muito escasso mesmo, e a gente foi levando cultura, foi levando informação. E uma frase que eu falei, as meninas até acharam bem forte, é que a gente entrou para libertar mentes de corpos aprisionados. Que, tipo, tem a galera que está privado de liberdade e que, no momento que a gente estava ali com eles, a gente conseguiu desfocar aquele momento de apreensão, deles estarem longe de tudo. Ali eles puderam, na escrita deles, se aproximar da família, de mulheres, das famílias deles, escrever as angústias que eles têm lá dentro, que eles não conseguem conversar com o pessoal de lá. E eles conseguem jogar aquilo no papel. E foi muito importante porque, assim como a Cacheada, eu também moro perto do centro socioeducativo, né? E
o Centro Socioeducativo marcou minha infância porque era onde eu vivi metade da minha infância, que era um campo de futebol que a gente jogava, desmancharam e fizeram uma prisão, né? E poder entrar dentro de uma prisão para resgatar vidas de uma certa forma, né? Foi muito grandioso e para mim foi uma experiência maior ainda porque foi a primeira vez que eu organizei um slam junto com a galera, porque eu vim das batalhas de rima, né? E foi muito grandioso porque, tipo, eu senti que eu tava fazendo a coisa certa. Não me senti totalmente, como é que eu posso dizer, dono daquela fala, dono daquele lugar, mas eu senti que ali eu tava sendo abraçado e que eu tava ajudando. E entrar lá dentro e ver que a galera, tipo, vibrou com a entrada da gente e tal, foi muito inesquecível, porque a gente vê que o corre que a gente faz na rua vai muito além da rua, né? Que até locais que é de difícil acesso, a galera lembra da gente. E a gente não tá lembrado como pessoas ruins que passaram na vida deles, mas que mudou a vida deles de alguma forma. E foi muito grandioso estar lá dentro, porque muito daqueles pivetes a gente vê na rua e são julgados como a gente. E, por exemplo, eu sei que o pivete tá lá pagando por alguma coisa errada, né? Mas, tipo, eu sofro na pele também algumas coisas que eles não fazem e são julgados. E a gente poder chegar lá dentro e mostrar que aquela galera tem um potencial de, assim como a gente, ser artistas, porque além de política pública, ali a gente era artista e morador de periferia, assim como eles. E foi muito massa. Como diz a Sabrina, foi muito, muito mesmo. Hoje eu acordei pra falar dos tempos de antigamente. Quando tudo era bom, ninguém tinha maldade na mente. Os amigos que eu tinha era tudo irmão da hora, que gostava de soltar uma pipa e jogar bola. Mas infelizmente o nosso mundo tá mudado. Os parceiros de antes estão no caminho errado. Se envolveram demais sabendo que é ilusão. O crime é só do destino, é cadeia ou caixão. Parceiros de hoje em dia caíram tudo na droga. Não querem saber da vida e sair até da escola. E o mundo que nós vive tá totalmente perdido. É irmão matando irmão e amigo matando amigo. Infelizmente tá assim, o crime não vai parar. Sempre fica os familiares de lucro que vão cobrar. E eu vou falar bem rápido, um ditado bem antigo aqui. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. No começo tudo é bom, você ganha até fama, ganha casa, ganha carro, ganha até mulher e grana. Quando o diabo vem, ele tira tudo na marra. Quando não pega por bem, ele manda tomar na bala. E aí cai na real, que você vai perder tudo. Perde casa, perde carro, perde mulher, perde luxo. Quando cê tá no crime, se envolve na vida louca. Dá orgulho pros bandidos, dá desgosto pra coroa. Mas a vida é assim, é a nossa realidade. Esse crime eu já vi vários irmãos virar saudade. Os amigos de hoje falham. E aí, Felipe, boa tarde. Vou lhe fazer aqui 5 perguntinhas de como foi para você a experiência de ter participado das nossas oficinas sobre poesia marginal e slam, aqui dentro do sistema socioeducativo. A primeira pergunta é: como foi para você participar das oficinas e qual foi a sensação de recitar no Dia do Abraço Família? Praticar o slam, né, para mim foi uma gratidão, porque eu despertei muita coisa. E para apresentar num abraço família, mesmo que a pessoa ficou nervosa, mas de lá para cá a pessoa aprendeu, né? Como apresentar para o público e isso aí. Como foi que tu se sentiu, Felipe, quando tu estava lendo uma coisa tão íntima tua, com uma galerona lá na hora, né? Que tinha gente que tu conhecia, mas também tinha gente que tu não conhecia. Como foi recitar tua poesia, tua história, teus relatos para essa galera? Foi difícil, mas também foi impossível. Mas tu gostou? Gostei. Tu curtiu? Curti. O que foi que você mais gostou no Dia do Slam? Uma parte. Qual uma parte mais marcante, um momento que tu achou? Pode crer que depois ficou na tua memória, tu ficou pensando naquilo. Que tu lembra agora, quando eu te pergunto o que vem agora na tua cabeça? Que nada é errado. Tudo que nós fala sai.
Em algum momento tu se sentiu poeta, se sentiu artista, quando tu estava lá apresentando para aquela galera, aquelas pessoas? Depois que os jurados levantaram as notas. Tu se sentiu artista naquela Foi. hora ali? Como foi? O que foi que tu sentiu na hora? Senti que eu acho que nunca poderia ter acontecido isso. Ter recitado, foi. Depois dessa experiência que tu teve, de se apresentar, de ter despertado, né, várias coisas em ti, depois do dia do slam, depois que os jurados levantaram as notas, depois de toda essa experiência que tu teve com a gente, sei que já faz um tempo, mas o que tu diria para os pivetes do amanhã, depois dessas outras experiências? Ou para os pivetes que não conseguiram participar dessas oficinas com a gente? Que apenas uma caneta e um papel a gente pode mudar a história, né? Nossa vida. Se tu quisesse fazer uma pergunta para mim agora, o que tu me perguntaria? E perguntaria se você podia correr atrás de outra forma, de outra vez, né? Sem do Islã. Praticar o Islã aqui dentro. Aqui? É. Cara, eu vou lutar muito para que, Peraí. se eu puder estar contribuindo para que essa seleção aconteça mais dentro do sistema socioeducativo, eu vou querer estar no meio. E se eu tiver que votar para que sim, eu vou votar para que sim. E se eu puder vir, eu vou querer vir. Essa é a minha resposta. Obrigada, Felipe. Leva fumaça. Receber o convite para ser jurado do Slam Proferindo foi uma grande honra, né, para mim. Tendo em vista que eu já fui um menor infrator, né? Que eu já pude estar do outro lado, né? Dos muros, das grades. E receber esse convite foi algo mesmo de grande honra para mim. Eu já tinha participado de uma experiência bem parecida, né? Eu também já fiz uma atividade dentro do Zequinha Parente, com a galera do Movimento Social Fome. E voltar, retornar a esse espaço, né? Como educador, foi algo muito engrandecedor para mim, né? Uma experiência única, né? Que eu tive a oportunidade de viver mais uma vez. Cara, e me ver ali dentro despertou várias emoções, né? Porque aí eu me vi, no tempo também que eu cumpri minha medida socioeducativa, né? Eu estava privado da minha liberdade. E ver os meninos ali criando suas poesias, eu voltei há 10 anos atrás, né? Em 2012. Que quando eu também comecei a escrever meus primeiros rap, né? Minhas primeiras letras dentro de um centro educacional. Foi o Centro Educacional Patativo da Assaré, em Fortaleza, né? Quando eu comecei a fazer minhas primeiras rimas, e pelos incentivos dos outros menores que se encontravam comigo, me incentivavam, dizendo que eu tinha talento, que eu prosseguisse, né, com isso. É acreditar, né? Eu acredito que a palavra é acreditar no sonho de cada um que está ali dentro, né? Que teve a coragem, né, de expor seus sentimentos, que é algo que não é fácil, né? Principalmente para jovens que estão naquelas situações, né? Aquela situação de encarceramento, longe da família. E foi algo realmente, como eu venho falando desde o início, engrandecedor, né, para mim. E foi uma honra ser jurado, né? Estar ali naquele local, conhecer a galera, né? Conhecer um pouco da história de cada, bem parecido com a minha. E espero que cada um deles, que quando puder retornar ao seu familiar, né, eles consigam realmente ir buscar outros horizontes, né, e realmente perceber que há outras possibilidades para eles, né, que eles não estão propensos ao crime, né, ao banditismo, como a sociedade e o sistema impôs, né, que eles consigam realmente mudar a chave, assim como eu tive a oportunidade, né? Eles consigam mudar a sua vida, né? A partir, seja lá o que for, né? A partir da poesia, a partir de algo que eles encontrem, né? Eles encontrem algo que eles realmente gostem de fazer, caso não seja a poesia, mas que eles encontrem em outras habilidades que eles tenham, né?
O importante é não deixar de acreditar em si, né? Que é algo muito importante. Por mais que a gente seja desacreditado por muitas pessoas, né? A gente mesmo não pode deixar de acreditar em si mesmo. Para mim, tá lá, acho que na hora que eu recebi o convite, né, de estar dentro do Islã Proferindo, para mim foi muito de surpresa, mas eu fiquei muito feliz em saber que eu seria uma das juradas, né, que era para ser uma das juradas no Islã Proferindo. Eu fui atrás de conhecer o projeto e conheci o projeto, né? Algumas pessoas que também foram fazer parte lá me disseram o que era o Islã Proferindo, né? Como que ele nasceu e como que foi todo esse processo para chegar lá. E eu achei muito bonita essa história, porque se parece muito com a luta que a gente faz nos islãs aqui, né? Na cidade de Sobral. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei muito deslocada, sabe? Sem saber, assim, de muita coisa. Agora, quando eu fui apresentada aos meninos, né, Cacheada começou a conduzir o momento, eu parei lá como jurada, fiquei com a minha plaquetinha de notas. E quando eu comecei a ouvir aquelas histórias, eu acho que eram histórias que atravessavam muito com a minha. Histórias que diziam sobre eles, mas que também falavam muito sobre mim, sobre o lugar onde eu vim, sobre as coisas que eu luto, sobre as coisas que eu acredito. E eu me emocionei. Eu acho que logo na primeira poesia eu logo já estava com os olhos cheios de lágrimas, mas de muita energia também, de muita felicidade de estar ali, de muita emoção, de ouvir tudo aquilo. E de saber que essas histórias são muito parecidas com as minhas e com os dos meus, né? Porque todos eles eram meninos, mas contavam muito sobre pessoas que parecia que eu já tinha visto, sabe? Aquelas histórias, parecia que já tinha acontecido com pessoas próximas a mim. Acho que muitas daquelas histórias eu já vi acontecer, né? E olha que eu nem conhecia aqueles meninos. Acho que não teve outra nota para não dar em todas as poesias se não fosse 10, porque todas elas eram muito significativas para mim, né? E acho que na primeira logo eu já comecei a chorar, porque eu estava muito emocionada. E foi muito bom para mim estar ali. E eu acho que eu aprendi demais como pessoa. Aprendi demais como profissional artístico, sabe? Aprendi demais como poeta, aprendi demais como jurada, aprendi demais como ser, né? Como ser pessoa também, como ser artístico. E foi muito bom estar ali naquele local com pessoas que eu conheço, sabendo quem estava conduzindo esse momento, sabendo quem trouxe aquela oficina de poesia para os meninos, que são pessoas que eu amo de coração e que fazem essa luta junto comigo, né? Aqui fora, nas ruas da cidade de Sobral. E aí, quando eu fui lá para dentro e senti toda essa emoção, senti todo esse choque, assim, acho que me abriu portais, né, de novas possibilidades, de novos jeitos de fazer poesia também, de novos jeitos de ocupar lugares, de novos jeitos de chegar até outras pessoas e de como acolher essas pessoas, né, e de como eu fui também acolhida lá. Então, para mim, foi uma experiência muito louca estar lá dentro e sentir tudo aquilo, né, e também passar para os meninos, porque acho que quando eu cheguei, né, a gente foi fazer uma apresentação e aí eu recitei uma poesia. E eu vi eles olhando pra mim, né? E aí eu vi os meninos comentando, tipo, essa gata aí e tal, faz essas paradas. E aí eu, olha como eu chego também nesses meninos, né? Como eu atravesso eles da mesma forma que eles me atravessam agora. Acho que eu nunca vou esquecer desse dia, nunca vou esquecer dessa experiência, nunca vou esquecer daquelas carinhas, nunca vou esquecer do que eu ouvi, de como eu senti, de como eu recebi isso. E eu espero que eu também tenha impactado a vida deles, assim como eles impactaram a minha também. Me chamo Manuel Matheus da Silva, tenho 18 anos. Então, Manuel, vamos conversar um pouco, trocar uma ideia, né? E vamos ver como foi essa experiência para ti, né? De participar do Islã. Depois dessa experiência, como foi participar das oficinas? Como foi a sensação de recitar no Abraço Família? Rapaz, para mim foi uma
Um dos melhores momentos para mim, assim, né? Quando eu se imaginava passar por um momento deste também aqui dentro, né? E nervoso no Abraço Família, cheio de gente, mas deu certo, nada é impossível. E como foi para ti ler, mano? Falar sobre ti, expressar tuas dores para outras pessoas, falar uma coisa tão íntima, tipo uma galera que, tipo, muita galera ali que tu não conhecia, né, mas como foi para ti falar a tua história para outras pessoas? Tipo, também foi uma forma de desabafar, né, com o mundo também. E tu gostou do momento? Gostei. E se eu te perguntasse uma coisa que tu mais gostou, o que foi que tu mais gostou do Dia do Islã? Qual parte foi a mais marcante para ti? Qual lembrança que tu tem desse dia? Qual a lembrança que tu tem? A lembrança que eu tenho é porque no começo eu não queria nem fazer, né? Vocês vieram e mostraram que nada era impossível, que dava certo. Em algum momento, quando tu estava lá no palco recitando, em algum momento tu se sentiu um poeta, tu se sentiu um artista? Se senti no momento que levantaram as placas para mim, né? Como foi para te ver aquilo? Rapaz, foi um momento de alegria. Depois dessa experiência, o que você diria para o mundo? O que tu diria para outros pivetes que venham, né, que venham a ter essa experiência e tal? O que tu diria para os pivetes de amanhã? Rapaz, que nada é impossível, né? Só basta querer. E que não é burrice errar, não. Burrice é persistir no erro, né? E tu quisesse fazer alguma pergunta para a gente, o que tu perguntaria? Para vocês, assim, qual foi o momento que vocês gostaram mais de estar aqui com nós? Com o menor infrator, né? Assim. Então, o momento melhor de estar com menores infratores é que, tipo, a gente se espelha em vocês, se liga? Tipo, a gente reflete em vocês, porque a gente também é de periferia, a gente também é morador de periferia, a gente vive os mesmos marcadores que vocês têm, a gente tem. Eu poderia ter feito o mesmo problema que te trouxe até aqui, as meninas também. E, tipo, a gente viu que a gente não era diferente de vocês, o que diferenciava a gente era só um muro e um portão, se liga? E, tipo, eu não sou melhor que você, eu faço poesia, as meninas fazem poesia, tu faz poesia. Então a gente não é melhor do que ninguém, todo mundo é capaz, se liga? E a partir do momento que a gente chegou aqui, que a gente viu que não era aquela fantasia que todo mundo fala como é dentro do espaço, né? E a gente viu que não foi difícil lidar com vocês, porque vocês, assim como a gente, vocês se identificavam com a gente. A gente percebeu isso, a gente percebeu aquela certa confiança, tá quebrada, igual eu, passa pelo mesmo perrengue que eu e tal. E é nós, vamos lá, se ajudando e pronto, foi muito massa, foi muito marcante pra gente. Eu sou Simone Passos, eu estou na Secretaria da Cultura e do Turismo. E no ano de 2022, nós vivenciamos uma experiência muito bonita de acesso a políticas públicas, de fruição. Junto ao GP de Prevenção à Violência, nós desenvolvemos um projeto no espaço do Socioeducativo de Sobral, com literatura, com a linguagem do Islã, entendendo que essa linguagem seria uma linguagem mais próxima das pessoas que estão nesse espaço, de ressocialização, eu nem gosto muito dessa palavra, mas é esse o conceito do socioeducativo. Eu acho que pensar a política pública é pensar a política para todos, todas, todes, independente do espaço onde elas estejam. Então foi uma experiência muito bonita e uma experiência que nos fez repensar os nossos fazeres. Eu estive lá no dia dos resultados, as oficinas elas foram feitas por funcionários da Secretaria da Cultura e da UGP, por servidores que participam do Islã, né? Eu vou usar essa palavra, do Islã convencional, que é praticado a céu aberto, que é uma coisa que essas pessoas que estão no socioeducativo, nesse momento, não têm, né? Então, elas não estão privadas só das políticas de arte e de cultura, elas estão privadas de outras políticas, né, de acesso, e ao bem maior do ser humano, que é a liberdade. E no dia do resultado, eu estive lá e foi muito emocionante, mas para além disso foi muito duro ver pessoas tão jovens com a vida ceifada, privatizadas, né, privadas de liberdade. E eu vi nas histórias que a literatura possibilitou
que aquelas pessoas contassem um momento de liberdade. E isso é muito importante, porque uma política pública, ela precisa existir e ela precisa ter resultados, ela precisa chegar nas pessoas. E foi um trabalho de tempo curto, mas que para mim, naquele dia eu senti o quanto era importante, o quanto ele precisava continuar existindo. Não só no espaço de Sobral, mas quem sabe ampliar aí para todo o estado. E eu espero que a gente continue, que a gente tenha outras experiências lá, que eu acho que é uma forma da gente sentir que a gente está chegando mesmo onde a gente precisa chegar. Meu nome é Gustavo Nunes, tenho 16 anos. Oi, Gustavo. Oi. Gustavo, a gente vai começar agora. Eu vou fazer as 6 perguntinhas. Aí tu responde na calma, sossegado, não precisa ter pressa, né? Nem... Enfim, vai dar certo. A primeira pergunta. Como foi para ti participar das oficinas de slam? E qual que foi a sensação de recitar no Abraço Família? E para mim foi bom, né? No começo eu achei ruim, né? Eu disse, eu vou fazer, eu participar para ver como é, mas no primeiro dia eu não achei muito bom, não. Aí depois que eu fui participando, fui sabendo o que era o slam, eu gostei muito. Aí também no dia que foi para apresentar, também fiquei meio nervoso, mas apresentei. Aí depois que eu saí, eu fiquei pensando, se eu tô apresentar, que eu já tinha criado. Quer dizer que no começo tu achou ali meio mais ou menos, aí depois que tu foi vendo o que era, tu foi achando massa. Foi. Eu não sabia disso, não tinha dito isso aí. Segunda pergunta. Como foi pra tu ler uma coisa tão íntima, né, escrita por ti, uma coisa da tua vivência, pra uma galera que alguns tu conhecia, outros tu não conhecia, né? Como que foi pra tu essa experiência de recitar para essas pessoas? Eu fiquei pensando assim, eu vou apresentar para um bocado de gente que estiver lá. Aí eu pensei, não. Aí quando eu tava treinando no dormitório, lendo, aí passava os orientadores, eu perguntava, eu olhava para o orientador, aí ele dizia, não, tá bom. Aí na hora lá, se ninguém gostar, eu vou gostar, tem gente que vai gostar. Eu apresentei, e aí gostei muito, né, de falar um pouco de mim, né. Se sentiu confiante? Foi. Recitar. Terceira pergunta. O que é que tu mais gostou do dia do slam? Alguma lembrança marcante que tu tem? A lembrança mais nítida desse dia? Se eu te perguntasse, o que é que tu diria que seria essa lembrança? E foi na hora que o jurado falou que eu tinha muito potencial, que se eu quisesse eu conseguia fazer mais poesia. Também na hora que foi para você ir embora, aí ele conversou comigo, que eu não esqueci o nome dele. Aí, O Leandrinho? o Leandrinho falou comigo, disse se eu quisesse botar isso em prática, eu conseguia, que eu tinha muito potencial. E eu gostei muito nessa hora, né, que ele falou. Pode crer. Tu reparou nos olhares das pessoas, nas mãezinhas que acharam a tua poesia massa, os pivetes que se identificaram também com a tua poesia, tu conseguiu reparar ali o impacto que a tua poesia levou para essas pessoas? Segui. Pode crer, foi muito cheio? Foi. Achou massa. A quarta pergunta. Em algum momento, tu se sentiu um poeta, um artista, e como que foi para tu se sentir dessa forma? E teve uma hora lá que todo mundo ficou olhando assim, aí eu comecei a falar, a voz quase não sai, teve uma hora lá, mas que quando eu comecei a apresentar lá, eu segui todo mundo olhando pra mim, aí eu fiquei me achando um poeta, né, não vou mentir, e eu gostei muito. Nessa hora eu fiquei achando muito bom, gostei, aí na minha mente, se tivesse outra poesia eu ia sair, voltava lá de novo e apresentava. Recitar outra poesia. Era. A quinta pergunta. Depois dessa experiência, né, das oficinas, do slam proferindo no Abraço Família, o que é que tu diria para o mundo? O que é que o Gustavo de hoje diria para os pivetes do amanhã? Eu falava assim, se alguém tivesse vontade de fazer uma poesia para apresentar para alguém,
eu mesmo ajudava, explicava como era, que eu já tinha participado, né? Veio a dizer que eu participei do slam, qual foi a prática, como foi. E eu ia achar muito bom, né? Ensinar alguém. Pode crer. E a última pergunta. Se você quisesse perguntar algo para mim, o que é que você perguntaria? Era o que é que você achou quando chamaram vocês para dar o slam aqui dentro da unidade para nós? Quando você estava ensinando nós, o que foi que vocês acharam? Quando a gente recebeu o convite, Gustavo, a gente ficou muito feliz, mas a gente ficou também muito apreensivo, porque a gente sempre quis trabalhar dentro do centro socioeducativo, né? Mas a gente ficava se perguntando como era, né? Quem que eu vou encontrar lá? E ter essa primeira experiência com vocês, né, dentro das oficinas, me fez eu me sentir muito orgulhosa de mim, Sabrina, né, dos outros articuladores da Cacheada, do Barnabé, das pessoas que fizeram esse corre com a gente, porque a gente tem corpos muito parecidos, né? E esses corpos muito parecidos não são apenas os corpos visuais, mas também os corpos de vivências, de estigmas, de ideias, sabe? E eu acho que foi isso, assim, para mim foi um momento muito crucial da minha vida, foi um momento muito importante, foi um momento que fez com que eu me despisse também de muitas coisas, né, que estavam me atravessando e que hoje eu consigo lidar muito bem com isso graças a essas oficinas, né, graças às poesias de vocês que vocês trouxeram, graças às apresentações de vocês no dia que surpreenderam a gente grandemente, inclusive você, quando você levou a poesia decorada para tu recitar na frente da galera, sabe? Então isso pra gente traz muita alegria, traz muito orgulho, assim, traz um ar de que bom que a gente esteve, que bom que foi vocês, né? E é isso, me senti muito feliz, me sinto muito feliz. É uma coisa assim que eu quero poder contar para as pessoas que eu estive e que eu fiz parte do processo. Foi muito bom. E é isso, Gustavo. Muito obrigada pela tua participação. Eu sou o Martins, eu sou o diretor aqui do Centro Socioeducativo de Sobral. É muito gratificante estar recebendo aqui o pessoal do Slam Proferido, né? Fazendo essa trabalho de poesia, de organização de escrita de textos para os adolescentes, né? E eu vejo que os adolescentes têm muito potencial. Eu já sabia, eu que trabalho no sistema socioeducativo já há mais de 5 anos, eu sei quanto muitos adolescentes que são de periferia têm potencial com relação à escrita, de cultura. Então, não foi novidade para mim ver muitos adolescentes escrevendo as poesias, né? Alguns mais rápido, outros com alguma outra dificuldade, mas todos eles reescreveram suas poesias, trazendo nos textos conteúdos das suas periferias, contexto social que passou, né? Então isso é muito importante para o sistema em si, né? E eu vejo que isso teve impacto, sim, com relação a alguns adolescentes. Muitos não pararam de escrever, continuam escrevendo até hoje, se interessaram por leitura, solicitam recomendações de livro. Então, eu vejo que teve um saldo positivo e que essas políticas continuem sendo incluídas no sistema. É a partir desse meu trabalho que eu consigo chegar em gente que as políticas públicas não chegaram ainda. Que massa, né? E falar sobre esse momento da minha vida é falar sobre a importância do Slam dentro do Centro Socioeducativo. Esse trabalho que a gente fez, né, a Secult, junto com a galera da UGP, das SEDAS, foi de grande importância justamente por isso, né, o Slam, para quem não conhece. O Slam é um espaço de poesia falada, de uma competição de poesia falada, né? E aí é uma competição, é um projeto, né, uma espécie de arte, de cultura periférica que existe aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? O Slam, ele é uma cultura de fora, assim como outras culturas que a gente também tem aqui no Brasil. O Slam, ele veio de fora, onde aí uma pessoa daqui do Brasil chegou lá, viu aquilo e trouxe para a nossa realidade, né? Trouxe para as periferias
do Brasil. E foi através dessa pessoa, né, Roberto Estrela Dalva, que aí o slam começou a ter essa expansão pelo Brasil inteiro e chegou aqui em Sobral através da Bicha Poética, né, a PH e a Franzinha, né. A gente chega no centro socioeducativo e a gente vê ali aqueles adolescentes que tá todo mundo ali, todos eles querendo falar, querendo dizer algo, querendo só ser ouvido, né. E nunca ninguém chegou lá, botou uma cadeira do lado e aí, amigo, solta a tua, o que é que tu tem pra falar, o que é que tu tem pra jogar pra gente, né. E aí quando chega a gente, quando chega a Sabrina, quando chega a Cacheada, quando chega o Barnabé, a Tamila, a Hortência, toda essa galera dentro desse espaço, né, dentro do socioeducativo, chegando com uma outra ideia de trabalhar, uma outra ideia de chegar, de conversar, essa política do afeto, né, eu gosto muito de usar essa palavra e eu gosto muito de usar isso, né, de um jeito diferente de fazer política, não é só chegar, galera, é isso daqui, tem isso, vão lá, se virem, não, é a gente entender essa realidade, conhecer esses jovens e ter essa troca de conversar, saber de onde venho, de onde vem, de onde vai. E a gente também fala de onde a gente veio, né? Porque a gente chega lá, a galera vê a gente, recebe, começa a se espelhar. Vale, esse menino de chinela vem trabalhar na prefeitura. Vale essa menina aí com o cabelo todo cortado, cheio de sinal na cabeça, cheio na régua, trabalha na prefeitura. Vale esse cara, não sei o quê. E é justamente isso, né? Porque são pessoas como a gente. E aí foi quando a gente chega no socioeducativo educativo e gera esse impacto na galera. A galera pode crer, é aí que o jovem se sente, o adolescente se sente à vontade de conversar com a gente, né? De falar de onde veio, como é a sua história, de sentir à vontade, até mesmo de falar ali como foi que veio parar aqui, o porquê de veio parar naquele espaço, no socioeducativo educativo, né? E aí o máximo que a gente foi conhecendo a galera aos poucos, através das oficinas, das formações. E o nosso processo de trabalho era justamente conversar, né? E a gente chegava lá no socioeducativo, chegava com a dinâmica, mas a gente tinha que reformular a dinâmica, né? Por questão do próprio sistema, que mudava lá por semana, como é o lance de trabalho, e até mesmo pelo jovem, né? Que na semana seguinte tinha acontecido uma coisa, e aí chegar para conversar, que ele atrapalhou ali o processo criativo daquela pessoa. É um cara que toca música, que escreve música, mas tá hora ele parou ali a música porque ele teve que trocar, teve que descer para uma outra casa, que ele chama, né? E aí quebra para esse processo criativo, aí tem que seguir regras, tem todo um processo, mas eu acho que uma das nossas maiores vitórias, né, e eu trago pessoalmente, né, individualmente, a minha maior vitória foi através de poder conhecer um jovem, ver ali a necessidade que esse adolescente em si não tinha, né, não conseguia ler, não sabia ler, não conseguia escrever direito, tinha essa dificuldade, e toda vez que escrevia uma poesia, não ia ler, entendeu? Ele falava e eu transcrevia a poesia. E aí a gente vendo, eu e a Sabrina, né, que estava também junto nessa sala, a gente vendo aquela situação e eu consegui identificar ali que tinha algum problema, né, e era justamente esse. Esse adolescente nunca teve uma pessoa ali próxima que ficasse ali com ele, pegando, conversando sobre estudo mesmo. E aí eu lembro de uma fala que ele falava muito assim, eu perguntei o que é que ele gostava de ler, o que é que ele gostava de ouvir e tal. E era um adolescente que gostava de poesia, né? E ele falou que gostava muito de Luiz Gonzaga. E aí eu olhando lá na biblioteca, nossas aulas eram na biblioteca muitas das vezes, eu olhando na biblioteca, achei lá um livro do Luiz Gonzaga, do nada, por ironia do destino, e entreguei para esse adolescente, né? Falei para ele que quando ele quisesse chegar na biblioteca, procurar esse livro e tal, ele começou a abrir devagarzinho, folheando, dizendo que ia decorar a poesia dele, que ia dar certo tal. E no final, na realização do projeto, esse adolescente chegou lá e recitou decorada a poesia, sabe? Para mim isso dali foi uma coisa que mexeu muito, porque é uma questão de que a gente chegou, sabe? A política pública chegou lá dentro. E chegou por mãos de pessoas que também viveram, né? Que estavam ali nesse processo de vivência, que as histórias se cruzam com a desse adolescente, né? E a gente só conseguiu fazer isso, só teve esse sucesso, porque eram também jovens trabalhando com esses jovens, né? É justamente essa é a política do afeto. Meu nome é Mike, tenho 17 anos, vim de Tianguá. Vamos às perguntas, né? Como foi participar das oficinas e qual foi a sensação de recitar no Abraço em Família? Eu achei mais, né? Porque pude demonstrar o que eu estava escondido dentro de mim, né? Entre uma folha e um papel, a gente pode desabafar o que não pode falar para as outras pessoas. E como foi para ti, mano, ler uma coisa tua, uma coisa tão íntima tua, né? Que é com uma galera desconhecida, falar sobre a tua história. Como foi para ti recitar a tua história com a galera que tu não conhece? Mas foi difícil. Porque a primeira vez que eu falei foi para ninguém não, né? Foi no papel mesmo. Aí eu pude desabafar em música, né? Os outros ficar pensando, porque não é só comigo que acontece, acontece com muita gente.
E muitas pessoas não têm coragem de falar o que eu falei. E a galera se identifica, né, mano? É. O que você mais gostou do dia do Islã? Qual parte mais marcante? Qual a lembrança, assim, que tu tem, que bate na tua cabeça direto? O que tu lembra desse dia? Qual a coisa que tu mais lembra desse dia, que foi o dia do Islã? Poema, das rimas, dos ensinamentos, pode, não pode. As regras que tem, né? Respeitar sobre o LGBT, sobre o feminismo. Umas coisas lá que eu não esqueci. Em algum momento, enquanto tu estava recitando, em algum momento tu se sentiu poeta, tu se sentiu artista? Como foi pra ti se sentir assim? Como é que eu tava recitando, me sentindo igual o Mano Brown. Pode crer. Mas como foi pra ti ter essa sensação? Foi boa, hein? Foi boa e emocionante também ao mesmo tempo, né? Falando minha história, eu emocionei e chorei, né? Aí... Depois dessa experiência, de ter participado de oficinas de Islã, ter participado do Islã Proferindo, o que você diria para o mundo, o que tu diria para os pivetes que estão vindo? Que o crime é só ilusão, né? Se eles for querer alguma coisa, é só correr atrás do sonho, né? Que vai dar certo. E viver do rap, que hip hop salva. O que tu falaria para a próxima geração? Tipo, tem uns pivetes que hoje tem 10 anos, amanhã vão ter a tua idade. Tipo, o que tu diria para ele? Por exemplo, sobre o Islã, o que tu diria para ele sobre a tua vivência? O que tu diria para esse pivete? Quando eu tinha 10 anos, né? Falava pro menino mais maior, não, de maior, que era envolvido, né? Quando eu tinha uns 14 anos, eu quero ser preso, quero ser igual a vocês. Aí, porque eu caí aqui, né? Com 17, comecei a pensar, mas se eu fosse na infância, eu tinha um filho diferente. Aí eu faço, pessoal que são de menor estão crescendo, né? Já pelo crime não, que vai dar só desgostar sua coroa. Vamos para a última pergunta, né? Se tu quisesse perguntar algo para nós, o que tu perguntaria? Uma pergunta, tipo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que tu perguntaria para a gente? Sabe só como foi para você, minha trajetória daqui até chegar onde vocês chegaram? Foi muito gratificante chegar aqui, né, mano? Vou falar mais no singular, né? Porque, tipo, eu não posso falar pelas meninas, né? Mas eu sei que é a sensação delas também. Que, tipo, foi muito gratificante porque eu moro perto do Zequinha, mano. Moro perto da Assembleia Liberdade, né? Eu moro perto do Zequinha Parente. E o Zequinha Parente foi onde eu fiz minha infância, mano. Onde é o Zequinha Parente hoje em dia? Era um galpão onde a gente jogava bola, se liga? E a gente poder entrar num espaço como esse, para poder estar trazendo cultura, fazendo revolução, porque trazer pivete de periferia para dentro de um sistema prisionário, né, seja ele qual for, para poder trazer política pública é muito difícil. É difícil entrar não sendo interno, já é difícil entrar não sendo mais um interno. Mas trazer política pública é mais difícil ainda. E a gente pôde fazer isso. E a nossa trajetória foi o que marcou. Foi o que fortificou para a gente poder chegar até aqui e poder ter o contato com vocês e repassar para vocês, né? Porque se eu não tivesse me envolvido com movimentos sociais, com batalha de rima, movimento hip hop, com cultura de rua, né, mano? Se eu não tivesse me envolvido com isso, a tendência, mano, era só caída. A tendência era de a gente estar trocando uma ideia, mas como interno, se liga, tipo, como parceiro de quarta ou alguma coisa assim, se liga. E não, a gente está trocando uma ideia aqui como de artista para artista, porque não é porque eu sou MC lá fora que tu não pode ser um MC, um cantor, um poeta, não pode ser um artista lá fora, sabe? E o mais marcante para a gente é isso, mano, que a gente veio de igual para igual, a gente não é porque a gente tem um crachá que a gente é melhor que vocês, não. Porque como eu falei já na entrevista, né, o que separa a gente é só um muro e um portão, mano. A gente tudo passa a mesma vivência, mano. A gente leva baques truculentos, leva opressão, essas paradas todo dia, mano. E isso, mano, foi o que fortificou nas minhas vivências, porque nas batalhas de rima eu sempre retrato isso. Onde eu chego eu falo que eu moro em periferia, falo de onde eu sou e falo que a minha bandeira é pro povo da periferia se manter vivo, para tirar a molecada do crime. Eu não sou nem um salva-vida, mas
eu procuro mudar a mente deles, mano. E foi o que eu vi tu falando aqui, que tipo, a molecada que vem na frente e tal, e o que tu fala pra eles é que não compensa, mano. Tipo, eu não precisei, tipo, estar como interno dentro de um centro socioeducativo, de um presídio, né, maior. Mas eu sei, porque eu tenho vivência. Eu moro na área muito, como é que eu posso dizer, muito discriminada, porque é um dos bairros mais discriminados de Sobral, sabe? Tipo, de 15 em 15 dias tem um parceiro meu, assim, pivete do dia a dia, que é preso. E os caras falam, né, mano, que eu vou sair, mano, vai assim, é embaçado, por quê? Longe da família, né, mano? E isso é o que fortifica a gente, entendeu? Tipo, mano, não quero mais uns pivetes lá dentro, não só os que eu conheço, porque eu sei que onde for vai ter sofrimento, pode ser o pivete que for. E a gente poder vir aqui para trazer política pública é muito revolucionário, eu até falei aqui no círculo, porque é muito foda, cara, poder entrar num espaço desse aqui sem ser algemado, tá ligado? É muito foda mesmo. E é massa também, mano, a gente vê que tá sendo abraçado por uma galera que aqui tá sendo desacreditado. Quem tá lá fora não acredita na galera que tá aqui dentro, mas a gente acredita e a gente veio para mostrar que vocês têm potencial, tá ligado? E é isso. Eu acho que é isso. O Islã Proferindo, ele é uma ferramenta em que a poesia ela faz a prevenção de violência no ato. Assim que a gente entra dentro do sistema socioeducativo, a gente tem muita dureza, mas a poesia ela quebra, ela rompe e ela interrompe também os diversos tipos de violências que a gente tem ali para aquele adolescente e aquele jovem tá passando, né? Então, o Islã, Campeonato de Poesia, ele veio para isso. Ele é importante ter um impacto dentro da vida do adolescente, do jovem, no intuito de pactuar algumas regras com eles, mas também de desenvolver e soltar mais aquele jovem ou adolescente que está ali em privação de liberdade. Em Sobral, o Islã Proferindo teve uma primeira edição e aí a gente conseguiu contemplar adolescentes e jovens, fazer com que eles produzissem a poesia, colocassem através da letra, no papel, o que eles estavam sentindo em temáticas diversas, e aí a gente teve um produto muito bacana, que foram diversas poesias. Das poesias surgiram algumas músicas também, então o Islã Proferindo ele veio para isso. A poesia ela veio para ser essa ferramenta de interrupção de violência, como um pacote que a arte e cultura ela tem para ofertar dentro das nossas unidades socioeducativas aqui no estado do Ceará. Ou então, a importância do Islã é do jovem poder desabafar. É o momento dele de escuta, né? A gente escuta ele, o que ele está passando, como ele vê o centro socioeducativo. E a partir do momento que a gente dá o poder da palavra, para ele falar, colocar os seus sentimentos e extravasar, esse é o poder do Islã Proferindo, né? E a importância dele é porque a partir do momento que você está escrevendo, é uma terapia. Então você está se acalmando e você está também nesse momento de auto-reflexão. Como é que você pode melhorar, quais os caminhos que você pode traçar. Então, a prevenção de violência que causa é a partir desse momento que você não tem onde pôr aquela sensação, aquele sentimento. E a poesia serve para isso, para você colocar o seu sentimento e você falar. E a partir do momento que você fala, você está colocando para fora suas emoções. E você está extravasando e você está proferindo o que você quer realmente de fato. Então, o Islã Proferindo serve como isso, como uma válvula de escape, para o adolescente ir lá, colocar os seus sentimentos e voltar, ter outro momento de reflexão com ele mesmo e sempre indo crescendo nessa questão, né? Se autoconhecendo, vendo até onde ele pode ir, qual o sentimento, como administrar cada sentimento. Então, o Islã, ele serve para isso, como terapia, como um jeito também de mostrar como a arte e cultura é poderosa, e é isso. E através da poesia, ele consegue encontrar seu caminho. Porque tudo que a gente traz é o conhecimento. E sem conhecimento a gente não é nada, né? É isso. E o projeto Islã Proferido conseguiu dar voz, vez e principalmente imagem, marco e um significado ao trabalho dos jovens do Centro Socioeducativo de Sobral. Sobral é um centro socioeducativo que é referência no estado do Ceará, tem seu padrão arquitetônico baseado nos princípios do SINASE e tem uma metodologia que permite aos jovens passar por um sistema de fase
e tem um diferencial no seu atendimento, com uma equipe altamente comprometida, uma equipe que fez formação, capacitação e cotidianamente se atualiza, acreditando verdadeiramente nesse jovem, criando um vínculo profissional com esse jovem e fazendo a diferença. E dá oportunidades, uma perspectiva interdisciplinar a projetos do município, a projetos vinculados à prefeitura e outras políticas públicas que estão presentes no centro socioeducativo.